Oi, gente, tudo bem com todo mundo aí? Como é que vocês estão? Hoje começa o primeiro bate-papo do Conecta Aqui. E hoje eu tenho um convidado super especial, que é o Alessandro, e ele vai conversar com a gente aqui nesse bate-papo como está sendo a experiência dele com a inteligência artificial na parte do desenvolvimento de sistemas. Bem-vindo, Alessandro, obrigado por você estar aqui, tudo bem? Oi, tudo bom, Carla? Obrigado pelo convite, obrigado aí por estar estreando o seu programa. Vai ser muito interessante essa participação. Boa! Vamos começar com uma pergunta bem bacana, que eu acho que todo mundo tem Uhum. interesse em saber. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória como desenvolvimento aí, como é que foi esse início, quanto tempo você trabalha em desenvolvimento, conta pra gente. Eu comecei com o desenvolvimento lá em 1999. Comecei na época do Delphi, aplicações cliente-servidor, mas naquela época lá já começou a despontar o Java. E conversaram comigo, alguém me deu o toque de que o Java ia ser a linguagem que ia dominar o mercado, que várias empresas iam estar mexendo com ela, e eu comecei a estudar, fiz alguns treinamentos, consegui fazer uns treinamentos nas empresas da época, assim, que eram poucas, e consegui, um pouco tempo depois, acho que uns 6 meses, ser contratado, e foi efetivamente a minha primeira contratação oficial, formal, e já como programador Java. E aí foi dali que eu comecei a trabalhar com Java, e desde lá eu venho trabalhando. Já passei por algumas outras tecnologias, trabalhei já com aplicativo mobile, trabalhei com DevOps, trabalhei também um pouquinho com front-end, mas o meu forte, meu background mesmo é trabalhar com desenvolvimento Java na parte back-end, né? Ah, muito bom. Nossa, muito bom. E você tem um histórico grande aí, né? Muita experiência, legal. E me Já conta, tem um falando de tempinho. inteligência artificial, falando de inteligência artificial, que agora está na moda, né? Todo mundo fala de inteligência artificial. Você já, quando que ela começou a fazer parte aí da sua rotina? Ela já está fazendo parte da sua rotina? Não está? Conta um pouquinho para a gente aí do que você está vivendo, acompanhando no mercado. Eu posso dizer que eu comecei a mexer com essas ferramentas de IA ali por volta de 2023, mais por meados de 2023. E, na verdade, eu utilizei até pouco tempo atrás mais o chat GPT como uma forma de me ajudar a realizar alguns códigos melhores. Alguns eu já tinha conhecimento do que poderia ser feito, né? A primeira situação que eu tive foi realizar um algoritmo de criptografia. Eu já tinha ideia do que eu queria, mas eu não tinha encontrado nada. A gente da época aí que se pesquisava sempre no site do Stack Overflow. O Stack Overflow era o cara que dava respostas boas para gente, direcionadas, de equipes com bastante conhecimento. Só que eu não encontrei muito. Aí eu comecei a utilizar o chat GPT, fazendo algumas perguntas, fiz alguns questionamentos e fui testando os códigos até conseguir chegar no que eu queria. E de lá até aqui, eu continuei usando ele de forma free. Recentemente, eu parti para pagar o ChatGPT e utilizar ele de forma mais, digamos, profissional, na área de desenvolvimento, tentando explorar mais ele e ver o que ele poderia gerar para mim em vista das tecnologias que eu trabalho no dia a dia. Nossa, muito bom. E você viu diferença em utilizar, por exemplo, o chat GPT de forma free e a diferença pagando? Realmente existe essa diferença que o pessoal fala, mas existe? Você que está vivendo isso? Ó, uma diferença principal que existe é que o free você vai ter um limite, né? De prompts ali que você pode fazer, né? E aí, no meu caso, o trabalho que eu tenho feito, assim, que eu tenho tentado realizar, é tentar, em cima do sistema que eu venho desenvolvendo já há uns 2 anos e meio, é tentar fazer com que ele comece a gerar coisas para mim para eu comparar com o código que eu já tenho. Então, eu coloquei para ele uma tabela de banco de dados e fui pedindo para ele gerar as coisas. Então, eu não tenho um limite de prompt, quer dizer, dizem até que tem um limite, mas é muito, você pode fazer muito mais prompts. E pedi para ele gerando e eu ia testando, ia vendo o que ia modificando, o que era necessário fazer a mais, o que era necessário, e fui até vendo como é a melhor forma de trabalhar com ele. Porque de cara eu pedi para ele fazer já um bocado de coisa. Eu já pedi para ele se comportar como um programador full stack e faça uma aplicação assim, 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 cheio dessas características, e ele não consegue fazer tudo. Você tem que ir meio daquele esquema lá do Rup, Passo a né? passo, né? Interativo. Ó, Muito faça legal. uma aplicação assim. Aí ele faz. Aí você, ó, agora acrescente isso. Ó, aí você vai e ele acrescenta às vezes até alguma biblioteca desatualizada, alguma coisa que já não tá funcionando, ou então até algum código que não funciona, que ele se engana, aí você fala, ó, esse código, esse SQL não está funcionando.
ele não vai funcionar. Aí ele vai lá, vou corrigir, ele corrige, e aí vai de forma interativa, eu consegui aí, acho que com 2 horas e meia, gerar um modelo todinho dessa aplicação, assim, com todo um CRUD, né? Com parte de inserção, de salvar, de atualizar, de consultar, com todas as configurações que a aplicação precisa ter, porque precisa um conjunto de configurações, não é só o código. E foi bem interessante, achei bem interessante, mas tive que fazer aí por volta de uns 22 prompts, até Mas eu conseguir. é legal você falar isso, comentar, porque eu acho que as pessoas às vezes acham que ter uma inteligência artificial ela vai fazer tudo para você, você vai fazer um comando só e tá tudo certo. E não é bem assim, né? Você ainda tem que ter sim esse conhecimento todo para você ir fazendo, igual você falou, iterativamente ali, aos poucos e conduzindo ela para o resultado que você necessita, né? Eu acho que exatamente é isso. Assim, as pessoas acho que estão achando que a IA vai resolver tudo. Eu acho que, na verdade, a IA tem uma base de conhecimento, por exemplo, esse que é pago, se eu não estou enganado, eles são 4 trilhões de informação a base dele, comparativamente com o ChatGPT Free, que são 200 milhões. Então, sei lá, mais ou menos é 20 vezes a mais de informação. Mas não adianta ele ter uma base de informação se primeiro você não souber perguntar o que você precisa. Exatamente. E outra coisa, precisa você ter base de conhecimento também. Então, por exemplo, se ele gerasse código para mim e eu fosse colocando lá, muitas coisas não iam funcionar. E aí eu falasse que esse GPT não presta, e não é isso. Tem algumas coisas que você tem que saber direcionar e você já tem que ter uma experiência, um conhecimento, por exemplo, poxa, eu quero mexer com, sei lá, um relatório. Poxa, eu sei que eu vou mexer com uma biblioteca específica. Então, olha, adicione a biblioteca tal e gere para mim tais arquivos. Então, isso você vai direcionando para o que você quer alcançar. Se você não fizer isso, ele vai gerar com base em algum conhecimento que ele vai encontrar e provavelmente você vai colocar dentro de uma ferramenta de ideia e não vai funcionar. E aí você vai ficar desestimulado com aquilo ali, vai achar que não presta. Não é assim, né? Bem interessante, bem interessante. E quais são, assim, na sua visão aí desse trabalho todo que você está fazendo e trabalhando com a inteligência artificial no desenvolvimento, quais são os maiores benefícios que você acha que a IA trouxe para o seu trabalho como desenvolvimento? Pensando bem no seu trabalho hoje em dia, o que, que você fala assim, hoje com a IA eu consigo realmente ter esse benefício? Conta para a gente um pouquinho. O que eu estou chegando à conclusão agora, que um grande benefício que a gente vai ter é ganho de tempo. Né? Se você imaginar que eu estou há 2 anos e meio desenvolvendo um sistema junto com a equipe, não sou eu só, a gente tem em média 4 desenvolvedores desenvolvendo essa equipe, ainda tem o cara de banco de dados, analista de negócio, gerente, testador, mas partindo do pressuposto que eu, desenvolvedor, estou desenvolvendo, eu vou conseguir desenvolver algumas rotinas mais padrões, né? Por exemplo, o CRUD, que é só o salvar, o atualizar, o consultar, o deletar, eu vou conseguir muito mais rápido. Ele vai gerar isso muito mais rápido, exatamente se eu souber como pedir ele para ele gerar. Então, o ganho de tempo é uma coisa que eu acho que vai facilitar muito. E outra coisa que eu acho que vai ajudar muito é que, como ele tem uma base de informação muito grande, muitos códigos que hoje eu já conheço, que eu faço de determinada forma e que eu estou acostumado a fazer, eu vou conseguir pedir para ele otimizar aquele código. Então, eu vou pedir para ele fazer com que o código ele escreva de repente mais simples ou menos linhas, ou então mais até atualizado com a versão da linguagem que eu estou usando. Então, por exemplo, sei lá, eu estou usando uma linguagem mais nova do Java, o Java 21, e eu estou acostumado a fazer uma determinada programação desde o Java 8 de uma certa forma. Eu posso pedir para ele, ó, melhore esse código para mim, deixe ele mais simples, porque, querendo ou não, o Java ainda é uma linguagem muito prolixa. Você escreve muito para ter um resultado, frente a outras linguagens como o Python, que é uma linha, ele faz toda uma pesquisa, um loop, e já incrementa, e já faz, é muito mais simples. Então, eu acho que ele vai melhorar muito os códigos dos desenvolvedores. Né? Lógico, aí o desenvolvedor tem que ter a responsabilidade de testar para ver se o resultado é o mesmo do que você tinha, né? Que você tinha há 10 anos. Essa seria a minha próxima pergunta até. Se você indica, qual cuidado, né, utilizando inteligência artificial, que na sua visão, você recomenda, principalmente as pessoas aí, os desenvolvedores que estão utilizando, vejo que a galera está usando e tem que usar mesmo, mas qual cuidado, qual a recomendação por conta do risco que você já enxerga aí ao desenvolver um código, né, com IA? Eu acho que mesmo, primeiro, isso, você tem que ter um conhecimento ali, pelo menos um conhecimento básico, pelo menos estar estudando, sempre se atualizando, para você saber o que você está mexendo, o que está sendo gerado. Outra coisa, quando você for pedir alguma coisa para ele, por exemplo, o ChatGPT, imagina que eu estou tentando também testar humanos e o Grok. O Grok me pareceu muito simplista, assim, as respostas deles. O Humanos já me deu umas respostas mais detalhadas, ele faz um processamento mais
parece mais exaustivo, assim, ele me pareceu bem melhor, mas você precisa ter o cuidado de que se você está trabalhando para uma organização, para uma empresa, você não pode passar para ele informações sigilosas, né? Informações sensíveis. Então, quando você for pedir alguma coisa, você tem até a opção lá no ChatGPT de dizer que para ele não realimentar a base de dados deles com aquele que você tem, entendeu? E talvez seja bom você passar alguma coisa de forma disfarçada, em vez de você passar o nome da sua entidade ou a solução total que você quer, tente direcionar para que ele faça uma aplicação genérica, de forma a você não expor totalmente a solução do que você está criando. Às vezes você está querendo criar um produto e você vai passar toda a ideia para ele e ele vai realimentar aquilo ali e seu, meio que a sua ideia vai estar sendo disseminada, né? Para que sirva como Verdade. base de negócio. Então, é importante ter cuidado aí com o que você vai estar perguntando, com o que você vai estar alimentando ele e tomar cuidado da questão até de ética também, né? De como utilizar o código, de como colocar isso dentro da sua aplicação, né? De saber se você está utilizando alguma coisa que realmente é legal, né? Tem uma questão do LGPD, né? Saber se você Sim. está utilizando até uma base de informação, uma base de, sei lá, para você pesquisar uma massa de dados que você vai colocar dentro do seu sistema que vai ser legal, mas será que você pode estar utilizando aquilo lá dentro mesmo, dentro do seu negócio como um produto privado, né, um produto comercial? Muito bom. E na sua opinião, como a IA vai transformar o papel do desenvolvedor nos próximos anos? O que, que você acha? Né? A gente escuta tanta, eu estou vendo muitas reportagens, né? A galera falando daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. O que, que você vê falando ali, mesmo do papel do desenvolvedor com o uso da IA? Como é que vai transformar? Eu acho que, na verdade, ele, para a pessoa que está iniciando agora, eu acho que ele vai forçar o cara a aprender mais. Para o cara que já tem uma expertise, eu acho que ele vai ganhar tempo. Ele vai conseguir ser mais Sim. veloz nas soluções que ele tem que fazer. Porque o cara que já tem uma expertise em desenvolver, por exemplo, uma aplicação, que seja ela mobile, que seja ela web, que mexa no back-end, que mexa no front-end, ele já tem, às vezes, um conjunto de componentezinhos, uma estrutura de projeto a ser seguida. Então, se ele conseguir pegar aquela estrutura de projeto e passar para ele, ó, eu quero que você gere isso aqui para mim, desse modelo, siga esse modelo, e me dê uma resposta em relação, sei lá, a esse modelo de banco de dados. Eu quero que você use essa arquitetura e, com relação a esse modelo de banco de dados, você gere para mim essa solução. E aí, ele gerando isso, talvez com algumas interações, você vai conseguir ter uma solução mais rápida e você depois vai ali fazendo, mexendo nas arestas, né? Deixando mais certinho, aí de repente interagindo com ele de novo, para que ele possa consertar algumas coisas, melhorar outras, né? Um ponto que eu vou te dizer para você que para mim eu achei muito bacana, que a gente há muito Uhum. tempo já se fala do teste unitário, dos testes de integração que toda aplicação tem que ter para garantir que as funcionalidades estão funcionando e tudo mais. E eu pedi isso para o ChatGPT, ele gerou isso para mim numa rapidez, numa Olha, velocidade e com um desenvolvimento muito bacana, entendeu? Uma resposta muito bacana, que era coisa que eu ia ter que escrever, e você acaba escrevendo um arquivo textual e faz aquela informação se conectar a um método. Então, aí ele fez isso bem bacana, sacou? E eu achei essa ligação muito bom. Então, isso vai ser muito útil. realmente você ganhou tempo, né? Você ganhou um tempo aí precioso, você pode estar fazendo outras coisas Não e estou ele te ouvindo. trabalhando por você, né? Não está me ouvindo? Voltou? Eu ouvi o seu Alô? iPhone agora. Voltou? Oh, voltou agora, voltou. Voltou? Voltou, Eita, vamos lá. voltou. Eu estava te ouvindo normal, mas acontece, vamos lá. Não, legal, eu estava falando aqui que é a questão da agilidade, né? Então você acaba ganhando tempo, né? O que você estava falando aqui para a gente, ganhando um Sim. tempo que você pode estar fazendo Uhum. outras coisas e pensando em outras soluções e usando a IA ali para agregar valor ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento. Sim. Muito bacana. Vamos lá, Alessandro, e para a gente fechar esse bate-papo, que está muito legal, ficaria horas e horas, dias e dias conversando aqui com você, porque é Uhum. muito legal mesmo o tema. É uma dica de ouro. Qual é a dica de ouro que você daria para quem quer usar a inteligência artificial de forma estratégica na carreira tech, né? Na carreira de tecnologia? Uhum. Hoje a gente sabe que estão formando e criando-se novas carreiras, né? E qual é a dica de ouro aí que você daria, principalmente para as pessoas que estão começando, entrando agora nesse mercado? Olha, eu acho que você não pode dispensar o conhecimento das ferramentas de IA. Você tem que aprender a utilizar elas, aprender a se relacionar com elas.
mas eu digo que para quem está iniciando, e até mesmo para quem já tem uma expertise, já tem um tempo aí de carreira, é estudar. Você tem que estudar para validar exatamente o que está sendo gerado, entendeu? Então não adianta só você acreditar que ela vai gerar tudo para você. Eu acho que ela vai gerar muita coisa. Eu acho que até ela vai gerar algumas coisas que talvez você não conseguiria pensar. Mas quando a gente pensa em termos de código, não ache que ele vai criar um código perfeito e vai fazer soluções para você. Até porque os sistemas são muito dinâmicos. Uma coisa é você pedir para ele fazer uma solução de, igual eu falei, de CRUD, que é o salvar, o inserir, mas os sistemas não são só isso. O sistema tem regras de negócio. Esse sistema que eu estava mexendo mesmo tem um conjunto de cálculos, tem um conjunto de verificações, de validações. A modelagem não traduz, a modelagem de uma mobilidade não traduz exatamente tudo que está escrito ali. Agora, se você tiver um conhecimento da linguagem, ele vai te acelerar, te trazendo já um produto fechado, um produto base, e aí você vai poder ali inserir todo o conjunto de validações e críticas que aquele sistema precisa. Então, para isso, você tem que estudar, você tem que conhecer as linguagens, você tem que conhecer outras ferramentas, você tem que estar sempre antenado, não só com o que a IA vai te oferecer, mas com as tecnologias que o mercado já predispõe, né? Eu acho que a ideia é dele acelerar e com o tempo ele fornecer coisas muito mais concretas, mais específicas e com resposta muito mais rápida. Mas mesmo assim, a pessoa tem que ter conhecimento, estudo e se aprofundar um pouquinho para poder validar também o que está sendo gerado. Muito bom. Então é isso, te agradeço demais. Obrigada por você ter participado aqui da nossa primeira edição, né? Muito especial. Com certeza as pessoas, eu acho que vão querer saber mais. Depois a gente vai postar isso aqui, a gente vai deixar lá para todo mundo fazer perguntas, né? Mas te agradeço demais e obrigada. Quer falar alguma coisinha aí para a Eu, gente finalizar? eu te agradeço aí pelo convite, muito bacana, eu nunca tinha participado. E achei interessante, bem bacana, porque eu estou nesse momento vivenciando assim, a IA, estou tentando me aprimorar, tentando correr atrás também, tentando utilizar ela mais no meu dia a dia. E, na verdade, eu tive até uma imersão de IA de alguns colegas que estão mexendo muito. Então, é bem bacana Muito bom. poder compartilhar isso contigo e eu espero que essa nossa conversa possa ajudar outras pessoas e estimular outras pessoas a estarem mexendo com isso também. E te parabenizo por estar abrindo esse canal de comunicação aí. Eu acho que vai ser sucesso e vai conquistar muitas pessoas aí e atrair muitas pessoas que querem aprender e crescer na vida de tecnologia ou de qualquer outra área. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.